Olá, estamos iniciando mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. E hoje, nosso programa está sendo gravado aqui na Biblioteca da Câmara, uma das maiores do país, com um acervo de mais de 200 mil obras entre livros e periódicos. E olha, é uma biblioteca pública. Quem quiser pode vir aqui e consultar, aproveitar de todo este acervo. No programa de hoje, uma entrevista com um autor que nasceu no Rio Grande do Norte, mas ficou conhecido por ter escrito o Quarteto de Brasília. 4 romances, todos ambientados aqui no Distrito Federal. Nós vamos saber mais sobre ele daqui a pouco. E na segunda parte do programa, uma entrevista com a escritora e tradutora Margarida Patriota, autora de livros infantos juvenis e uma grande divulgadora da literatura. Mas antes das entrevistas, vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Diversos livros que eu consegui ler, um me marcou foi A Mãe, do Máximo Gorki. Aquela movimentação, a preocupação com o filho e o filho se envolvendo nos movimentos político libertário, dada a miséria e a dominação das classes dominantes naquela época. Então eu fui me envolvendo naquele sentido e daí eu comecei a pensar numa sociedade mais igualitária, mais justa, e nesse sentido eu terminei, num certo tempo, fazendo a opção pelo socialismo. E esse livro foi a base para mim. O livro que marcou a minha vida, ainda jovem e até hoje, foi Princípios para a Ação, do Padre Lebré, onde ele faz vários ensinamentos sobre conduta, sobre condições humanas, e depois vai para a parte de teologia. A parte de teologia não me interessou, porque eu sou católico, eu sou cristão, mas não praticante, não me interessava. Mas Princípios para a Ação marcou a minha vida sobre a correção, a lealdade, a honestidade, a determinação, a vontade. Todo esse conjunto de coisas foi muito importante. É um livro esgotado, eu já bati vários sebos, nunca encontrei, e tenho 2 exemplares, um exemplar no Recife e um dentro da minha pasta que eu levo para todos os lugares que vou. Eu estou lendo um livro muito interessante, que eu li há 10 anos atrás, no curso de administração, que é Pantaleão e as Visitadoras. É a história do exército peruano que tinha que buscar a solução para atender às necessidades dos soldados, sobretudo necessidades sexuais. E o livro é um exemplo de eficiência, de organização, de como o exército poderia atender os seus soldados num tempo certo, nas necessidades certas. Portanto, é uma coisa engraçada, uma coisa que diverte todo mundo e mostra o que é um exemplo de organização e eficiência. Ganhador de vários prêmios literários, o potiguar João Almino é lembrado por ter escrito 4 livros sobre Brasília, uma cidade com pouca tradição literária, uma cidade muito jovem. Agora ele lança este Enigmas da Primavera, sobre a Primavera Árabe e que fala também das manifestações de junho de 2013 aqui no Brasil. A entrevista foi feita pelo jornalista Roberto Seabra. Escritor e diplomata, João Almino é autor de Enigmas da Primavera, um livro novo que ele está lançando aqui em Brasília. E ele também escreveu uma série de livros que se passaram também em Brasília. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando para você, como é que você conseguiu relacionar aí um jovem que saiu de Brasília, que foi para Madrid, foi para Granada, Brasília, Espanha, que acompanhou acontecimentos aí no mundo inteiro, e tudo isso também envolvido pelo mundo virtual da internet. Como é que você construiu essa história a partir de todos esses ambientes? Eu começo pelo personagem. Então, inicialmente, eu criei esse personagem. Eu morava fora do Brasil. Na época, eu morava em Chicago, quando eu comecei a escrever o romance.
E o que eu tinha era esse perfil dele, um jovem muito ligado nas redes sociais. Então, esse aspecto das redes sociais, da instabilidade do mundo contemporâneo e da instabilidade do próprio personagem, esses ingredientes eu já tinha. E aí ocorreu que eu me mudei, passei a morar na Espanha. E pela primeira vez eu tive uma ideia que eu queria testar, não sabia se ia dar certo ou não. Mas em vários dos meus romances anteriores, eu me fixei muito na ideia do instante. Por exemplo, no Livro das Emoções, do instante fotográfico, nas 5 Estações do Amor, de um instante também, inclusive há toda uma filosofia da personagem em torno do instantaneísmo. E eu imaginei o seguinte, será que é possível, no romance, você ter uma distância em relação ao presente, nesse caso? E, aliás, há um livro meu, da minha pré-história, cujo título é A Idade do Presente. Então, será que é possível a gente descrever o presente tal como ele está se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, fazer disso um tema de romance que possa permanecer, ou seja, que seja estritamente romance, que seja estritamente ficção, que não esteja substituindo nem o trabalho do historiador, nem o trabalho do jornalista? Então, eu resolvi testar isso. E chegando na Espanha, coincidiu com um momento, primeiro, do Festival Mundial da Juventude, dos católicos, depois de várias manifestações, do movimento do 15M, chamado, lá na Espanha, né? Depois houve, com repercussões lá, mas em várias partes do mundo, as primaveras árabes. Depois houve manifestações em vários lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Espanha eu já mencionei, mas na Turquia, no Chile, enfim, no Brasil, inclusive. Então, foram ingredientes desse presente que eu quis retratar no romance. E ao fazer isso, me ocorreu também o seguinte, que esse personagem poderia ter um diálogo com uma geração precedente, dos avós, uma geração também que tinha sido muito engajada politicamente, mais até do que ele, que se via como parte de uma geração muito passiva, mas que de repente, através das redes sociais, foi chamada a se manifestar. E me interessou um tema muito contemporâneo, que continua, infelizmente, muito contemporâneo, que é o tema do radicalismo islâmico. Então, esse jovem, ele se converte, então pretende se converter ao Islã. Ele tem uma avó, inclusive, que é muçulmana, e nesse período posterior às primaveras árabes, ele tem contato, inclusive, com alguns grupos radicais, através das redes sociais. Joamino, você parece que tem sempre um tema político nos seus livros, né? No Livro das Emoções tem um político que é antagonista do personagem principal. Aqui no último livro também tem um tema político, um personagem político. Por que a política é tão importante na sua literatura? Eu acho que tem uma presença desses temas ainda como um pano de fundo, né? Eu acho que esses temas nunca estão no primeiro plano das narrativas. Quando eu, não diria que abandonei, mas pelo menos do ponto de vista da escrita, acabei deixando de lado, de fato, a filosofia política, a história, a ciência política, eu passei, de fato, a me dedicar exclusivamente à ficção, isso já há 30 anos. Então, a partir daí, eu propositadamente deixei a política realmente apenas como um plano de fundo. A política e a filosofia também, embora sejam temas que acabam, de fato, me interessando ainda. Quanto às manifestações, de fato, as de 2013, eu acredito que tiveram uma característica muito particular e que tem pouco a ver, por exemplo, com as manifestações mais recentes no Brasil. E elas se inseriram no movimento mundial, quase, como ocorreu com aquelas manifestações de 68 também, que acabaram ocorrendo em vários lugares do mundo. Começou na França e se espalhou para o resto do mundo. Espalhou para o resto do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram muito presentes também. E essas de 2013 tiveram uma característica semelhante desse ponto de vista, porque houve, na Espanha, né, na Turquia, no Chile, nos Estados Unidos, com Occupy Wall Street, com as primaveras árabes, no Brasil, inclusive, e elas têm algumas características muito particulares, mas um pouco
digamos, dizendo que elas seriam semelhantes àquelas dos anos 60, elas têm em comum o fato de terem sido manifestações que ocorreram de surpresa e os manifestantes não se veem como parte, digamos, do establishment, né, da política estabelecida. Eles vêm de um lugar realmente inesperado e passam a fazer reivindicações até certo ponto inusitadas. Nas de 2013, inclusive, de uma maneira muito mais diversificada, porque isso tem muito a ver com as redes sociais, que são novidade recente. Então, a gente não, inclusive em alguns casos, no Brasil muito especialmente, era difícil verificar qual era o foco, de fato, principal das manifestações. João, quem lê os seus livros vê que a questão da linguagem é muito importante, às vezes mais importante do que a própria história, né? No livro das emoções tem a linguagem fotográfica, né? No Cidade Livre tem a linguagem da internet, dos blogs, né? E no Enigma da Primavera, qual é a sua abordagem sobre a questão da linguagem? Em todos os casos em que você pode traçar na minha literatura um diálogo entre essas tecnologias contemporâneas e a linguagem literária, eu criei uma espécie de jogo para dizer o seguinte: o que me interessa é exclusivamente a linguagem literária. Então, como é que eu fiz isso? Em alguns dos casos, por exemplo, em Samba Enredo, eu usei a linguagem do computador, né? Inclusive o livro é narrado em primeira pessoa por uma máquina, que é uma espécie de supercomputador do futuro. Você já mencionou os outros casos aí, o diálogo com a fotografia, o diálogo com o blog, etc. Em todos os casos, é uma escolha radical, uma opção radical pela palavra. Então, por exemplo, no caso da fotografia, a fotografia nunca aparece. O fotógrafo é cego. O leitor está lendo uma descrição feita por um fotógrafo cego. Verdade, senhor, que eu queria ver a fotografia. Será que não tem no meio do livro aqui as fotos? Então, será que ele não vai botar nenhuma foto para eu ver? Então, se eu colocasse a foto, eu desfaria essa minha intenção. Então, o que é que está lá? É a palavra. Você só pode, digamos, ver a fotografia através da palavra. E é a forma de tratamento da palavra que me interessa. É a escolha das palavras, a maneira como elas estão encadeadas, que vai transmitir para o leitor, assim como transmitiu para o próprio fotógrafo, a emoção do momento. Então, no caso do blog de Cidade Livre, acontece a mesma coisa. Algumas pessoas talvez quisessem que ali estivesse a própria linguagem do blog, que não me interessa, porque é uma linguagem muito pobre literariamente, em geral. Então, o que eu fiz? Eu criei uma história pela qual o narrador vai colocando a sua história num blog, vai recebendo comentários dos leitores, que podem ser esses de blog, assim, né, gostei, né, maravilha, legal, sei lá, qualquer coisa assim. Mas o que você lê é a revisão que foi feita de todo esse trabalho. Inclusive, um olhar de cima, já com um olhar, isso, né? já com uma decalagem de tempo. Então, o que você vê é a narrativa, o que você lê é a narrativa sobre todo esse processo. Queria que, para encerrar a nossa entrevista, que você me dissesse por que um escritor potiguar, nascido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem essa obsessão por Brasília. Bom, esta é a quinta vez que eu moro em Brasília. Mas o começo foi um pouco por acaso. Quer dizer, eu vim aqui no final de ano, passar uns 3 meses no apartamento de uma irmã que morava aqui em Brasília, e escrevi 2 contos nesse período em que eu estava aqui em Brasília. As histórias se passavam no Nordeste, mas foram escritos aqui em Brasília. Depois, quando eu estava já trabalhando no meu primeiro romance, me ocorreu inclusive que eu podia reaproveitar aqueles contos, não na sua linguagem e não nas suas histórias, mas quanto aos seus personagens. Eu pude aproveitar 2 desses personagens no romance. E me ocorreu também o seguinte: o Brasil estava numa fase de transição muito importante, naquele momento, o início da democratização. Eu não queria repetir a literatura que se fazia até aquele momento, eu achei que era um momento talvez de criar uma linguagem diferente, um pouco nova. Achei que também, se eu situasse as minhas histórias no Nordeste, seria muito difícil eu fugir de um tipo de literatura
que até hoje eu admiro, por exemplo, os romances do Graciliano Ramos, eu não poderia... Literatura regional, né? eu não poderia repetir aquilo. Então, Brasília era algo, para mim, desafiante, se eu situasse as histórias em Brasília. Eu estaria não necessariamente dentro de uma tradição, porque não se conhecia naquele momento, sobretudo, qual era a tradição, estou falando de quase 30 anos atrás, né? E me pareceu que, se desse certo, seria interessante. Apenas isso, situar as histórias em Brasília. Agora, depois, outras ideias foram me ocorrendo. Uma história leva a outra. Por exemplo, Brasília como um projeto, como uma utopia até certo ponto frustrada, enfim, uma série de questões que depois passaram a me interessar. João, obrigado por participar do Casa das Palavras. Foi uma satisfação tê-lo no nosso programa aqui da TV Câmara. Muito obrigado, Roberto. É um prazer grande estar aqui com você nessa conversa. A escritora Margarida Patriota é membro da Academia Brasiliense de Letras. É escritora premiada, tradutora e é uma incentivadora da boa literatura através das entrevistas que realiza há mais de 18 anos pela Rádio Senado. Margarida Patriota gosta de escrever para o público infanto-juvenil e diz que tem que seduzir os jovens para que eles cheguem lá no final da leitura e digam: valeu, meu! Agora imagine, se tudo tivesse invertido e no lugar da tradicional sociedade machista em que estamos inseridos, as mulheres mandassem e os homens servissem apenas para lavar roupa, cozinhar, catar piolhos, pois esse mundo existe. É o reino de Og, criado pela escritora Margarida Patriota neste Uiara, Rainha Amazona, uma edição da editora Saraiva, justamente quando ela está completando 100 anos, né, a editora? Margarida, por que essa inversão toda? A gente já ouviu falar do matriarcado de Pindorama lá no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, mas você levou a sério, parece. Né? Levei a sério, Desde que eu comecei a escrever, digamos, para o público assim, mais jovem, né, eu tive um certo retorno na área, né, de personagens femininas. Livros que eu lancei pela editora FTD, era sempre uma Carol, né, que era protagonista, e a editora disse, né, que eu tinha jeito justamente que eu achava que havia mais heroínas mulheres, porque hoje em dia as mulheres leem mais do que os homens. Aliás, na época de Machado de Assis também, porque Machado de Assis, no texto dele, ele se dirige sempre à cara leitora, minha amiga leitora. Ele já sabia que as mulheres liam romances. Será por isso que a temática de Machado também era mais com aquele viés? Ele sabia que as mulheres liam, né? Já naquela época, assim, e sobretudo, porque tem a contrapartida, né? Romance era considerado uma leitura frívola, uma releitura para mulheres, então, né? Aí, eu não sei, eu sempre tive, assim, um leve, né? Uma leve inclinação feminista, assim, não militante, né? Mas de querer expressar como mulher, de achar, né? Que assim, na minha geração eu tinha que expressar um pouco, né? O ponto de vista, a maneira de viver, o sentimento, as sensações assim da mulher. Então, de repente me veio assim aquela ideia, né? Eu vou imaginar uma pequena comunidade, em que realmente o mundo era invertido. Agora, para isso, eu tinha que rarefazer a humanidade. Eu não podia botar agora no tempo presente, né, com celular, com internet, com o mundo como é. Né? Eu tinha que realmente colocar uma pequena comunidade num mundo enorme, que é a selva amazônica, e desconhecido do mundo por falar em civilizado Amazonas, naquela época. A gente se lembra do Orellana, né, que no relato do Padre Carvajal fala do ataque das Índias guerreiras que flecharam aquele navio dele todo, etc, etc. E daí veio o nome de Amazonas numa referência à entidade mitológica, lá de trás. Exatamente. Esse foi um dos que deu dos nome ganchos. ao Rio e depois ao Estado. Um dos ganchos e um dos motivos do título, né?
Então eu imaginei, bom, da época do Império Romano, o Brasil, né, seria habitado nessa floresta por uma pequena comunidade que simplesmente veria a história de outra maneira. O mundo teria sido criado por duas deusas, Flora e Fauna. Então, o fato das deusas Eu já terem... vi, inclusive, os personagens todos têm um das nome, deusas terem que você criado faz o uma mundo. brincadeira Exatamente, com os nomes. gerou, do ponto de vista filosófico, o livro é divertido, mas é um livro que lida com questões sérias, porque, na verdade, a ótica filosófica é todo... Bom, como as deusas criaram o mundo, isso deu poder às mulheres. Então, as mulheres, nesse reino, né, da Uiara, só as mulheres podiam reinar. As línguas latinas são machistas por essência, porque no inglês você tem you e você não sabe se a árvore é feminina, se a árvore é masculina. Você não sabe se a cadeira é feminina, se a cadeira é masculina. No português, não, você tem a e o. Então, no meu livro, né, por exemplo, eu nunca uso os ogs. Eu sempre falo ogas e ogos. Por quê? Porque eu não quero entrar nessa... eu tive que lidar com essa questão do português, que você diz, eu tenho 5 filhos, você não sabe se são 3 mulheres e 2 homens. Mas se eu disser, eu tenho 5 filhas, aí a gente sabe que são 5 meninas, né? Então, o masculino serve para nós, engloba as mulheres. Nem todas as línguas são assim. Então, eu tive que trabalhar com essa questão toda da linguagem, e é uma das facetas engraçadas do livro, né? Porque, por exemplo, né, as parlamentares só podem ser mulheres, né? Não existe, como eu disse, os homens são só feitos para trabalhos braçais, varrer o chão, catar piolhos nas mulheres, né? Fazer as unhas das mulheres, etc. e tal. Quer dizer, eles não têm direito a pescar, a caçar, a guerrear, nada, é tudo realmente o oposto, né? E é tão oposto, quer dizer, a brincadeira é que as mulheres, elas não são justas, elas vão exatamente pelo caminho dos homens, ou seja, elas são machistas às avessas, sabe, elas não querem que os meninos... E a minha heroína é essa que está, Uiara, Rainha Amazônia, ela vem ao mundo e ela tem um bom temperamento, ela, né, ela é assim... ela gosta do amigo dela, Mandy, né? Uma história de amor também, e ela quer emancipar os homens. Elas acham que os homens têm que ter direito de estudar, de parlamentar, de comandar e de gerir. Ela luta pela igualdade de gêneros. Margarida, nesse finzinho de programa, já me informam que nosso tempo está no finzinho, queria só apresentar para o telespectador. Margarida, como tradutora, acaba de traduzir de Henry James A Herdeira, por ocasião do centenário dele. É Washington Square, mas saiu no Brasil mesmo, no cinema, né? Com a Olivia de Havilland, tudo saiu com o título A Herdeira. Você aproveitou o título cinema para o livro? Porque fica mais fácil, porque não tem como traduzir em português Washington Square, porque é o nome de uma praça, né? Nome de uma praça. E é só para lembrar que isso foi por ocasião do centenário agora, em 2016, da morte do Henry James, né? Henry James. E aqui um livro interessantíssimo, que é Autores e Livros na Rádio Senado. Margarida, como eu disse, ela apresenta há 19 anos na Rádio Senado o programa Autores e Livros na Rádio Senado. E aqui ela fez uma transcrição de uma série de entrevistas que muitas pessoas, inclusive, já morreram, como Raquel de Queiroz, José Mindlin, que eu vejo aqui, quem mais? Tem o João Baldo Ribeiro, Ariano Suassuna e vai por aí. Como é que tem sido a tua avaliação da evolução dessa nossa literatura, a partir dos depoimentos, dos 800 e tantos depoimentos, você me disse agora há pouco, de escritores que já passaram pelo programa da Rádio Senado? Já tem umas 800 Como é que nós estamos aí nesse momento? Olha, o que eu mais gosto no programa que eu apresento é aprender com as pessoas que eu entrevisto, né? E eu acho que me obriga a ler e eu descubro muita gente escrevendo bem. E o programa realmente não discrimina. Você pode estar no seu livro de estreia, às vezes até um livro assim, sabe, que eu pessoalmente até não acho de grande valor literário nem nada. Às vezes não é nem literatura, porque o programa é livros. É claro que eu puxo a brasa para a minha sardinha, que é a criação literária, crônicas, romances, novelas, mas tem de tudo, né? E eu acho que há uma produção boa no Brasil, uma produção boa em Brasília, porque o programa naturalmente atrai pessoas de Brasília, né? Porque podem vir mais facilmente, né? Aqui. Então, eu acompanho e eu acho que nós estamos num momento assim pujante, né? Claro que o filtro, o tempo dará, né? Assim, do que realmente merece ficar ou não, né? Margarida Patriota. As ilustrações de
O Yara, Rainha Amazona, são da Juliana Bolini, são maravilhosas. São muito discretas, né? Muito boas. mas são lindas, são lindas, são de uma ingenuidade erudita, digamos assim. Exatamente. Obrigado, Margarida, mais muito uma vez. Muito obrigada também a você, Paulo José. E nós estamos encerrando mais uma edição do Casa das Palavras. Antes, uma notícia triste. O roubo de livros. Saiu no caderno Aliás do Estado de São Paulo, essa reportagem aqui, olha, Homens que roubam livros. A Biblioteca Mário de Andrade concluiu um inventário de livros raros. Assim, ganhou obras que não sabia existir e descobriu a falta de R$500 mil em raridades que deveriam estar lá, mas não estavam. Como o livro, por exemplo, onde estava esta gravura aqui de John Steinman, que foi furtado em 2006. Uma pessoa foi procurar um livro lá na biblioteca, um livro do Karl Burmeister, um viajante alemão que percorreu o Brasil na metade do século XIX, registrando o que via em litografias. Quando encontrou o livro, a lombada de couro estava perfeita, mas a capa encostava na quarta capa de trás. Tinham retirado o recheio do livro e ele próprio disse, tinham roubado a alma do livro. É triste. Bom, nós queremos agradecer às pessoas, aos autores e às editoras que nos encaminham seus livros para a gente ajudar na divulgação. Como foi o caso da Neide Batista, ela é inclusive telespectadora do nosso Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, Neide. Ela é autora deste Vaso com 5 girassóis, Vermelho 7 e Curso de Moda. Uma história de paetês, rendas e babados. Parece um livro didático para quem estuda moda, mas na verdade é um romance. Uma informação, todos os livros que nós recebemos aqui no Casa das Palavras depois são doados para a Biblioteca da Câmara. Bom, esta edição do nosso programa fica por aqui. Mande sugestões, comente, critique. Anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br ou então telefone de graça para 0800 619 619. Nós deixamos você até o próximo Casa das Palavras com uma frase do professor, poeta e agitador cultural Cinéa Santos. Quem quer ser escritor precisa passar muito tempo lendo tudo, até receita de bolo. Quando estiver empanturrado de leituras, pode tentar escrever. Antes disso, nunca. Cinéa Santos. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.